Salve, salve! Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa conexão com a tribo. Para você que participa dessa atividade pela primeira vez, nós criamos esse espaço, esse momento, para podermos estar mais próximos a todos, nossos assistidos do Grupo Xamânico Tribo. É um instante de estarmos juntos, seja no trabalho presencial na nossa tribo, ou à distância através dessa conexão. E quando digo ali atrás, estar próximo, significa unidos. A nossa equipe mediúnica dos trabalhadores, assistidos da casa e seus familiares, num momento de prece, de recebermos um passe energético à distância e de podermos levar a todos vocês uma palavra amiga de fé e de otimismo. Olha aí, não esquece, coloca um copinho com água para ser fluidificada daqui a pouco. E como é de conhecimento geral, sempre realizamos a nossa roda de cura xamânica todas as quartas-feiras, que para nossa alegria voltou a ser presencial. Todas as regras e orientações para participar do trabalho presencial você encontrará em nossa página Face, que basicamente se resume em você agendar o seu atendimento para que não tenhamos fila. É bem simples e representa bastante segurança para você. Hoje eu vou repetir uma frase de autoria do nosso irmão mais velho, o Mestre Jesus. E ele diz bem assim: a boca é o termômetro da alma. Transpira aquilo que lhe pertence ou te sufoca. Por outro lado, você sabia que boa parte do nosso pensamento é formado por fofoca? A mente não para. Ela provoca a desarmonia no lar, o rompimento de um relacionamento afetivo, a quebra de uma amizade de anos. E dentro de uma casa de luz, o espiritualista é mais sério ainda. Pode derrubar com o médium, o trabalho ali realizado e com a casa toda. Quebra o grupo. Olha a seriedade dessa palavrinha terrível e nefasta chamada futrica. Sabe o que é uma fofoca? Nada mais é do que um sério transtorno de comportamento, onde se fala e se pensa na vida de uma pessoa. Eu ainda posso dizer que trata-se da incapacidade de falar com o seu amigo, com a sua amiga, sobre uma dificuldade ou um comportamento que você não consegue compreender dele ou dela. E assim, prefere conversar com uma terceira pessoa. Pronto, começou a coisa. E a mecânica funciona assim. Primeiro a gente tem o autor principal do babado, o tal do futriqueiro. Depois a gente tem a segunda pessoa, o parceiro e propagador do babado. E lá na ponta final, justamente a vítima do comentário maldoso. Essa é a mecânica. Tudo isso gerado aqui, em nossa mente racional, uma mente doente. E sabe quem é braço direito do fofoqueiro ou da fofoqueira? Quem gerencia e articula todo esse pacote de maldade? Olha aí, ó. Os parça das sombras. Ou aquelas energias espirituais bem baixas que sempre falamos aqui e que se divertem quando provocam um estrago. Estão ali para cumprir um propósito bastante vil, provocar brigas, desentendimentos, a cisão, a ruptura, até mesmo um desencarne prematura, seja pelo suicídio ou até mesmo pela violência. Cá entre nós, é muito desagradável ser vítima de uma intriga, de uma maldade.
E agora? Por que ela existe? Porque ela surge. Sabe, você aí do outro lado pode até me responder daí. É vagabundagem, é falta do que fazer, de levantar cedo e pegar no batente como todos nós. Mas a dificuldade é mais profunda ainda. O ato de fofocar pode ser traduzido como a falta de caridade com o próximo. Ou talvez a causa de alguma frustração que esse camarada tem. Ou mais longe ainda, quem sabe seja o motivo da tristeza que ele sente. E a gente sabe que tristeza está ligado com aquilo que se chama depressão. Quando o futriqueiro, a fofoqueira, passa a ocupar a sua mente racional, se preocupando em como falar da vida do próximo, significa tão somente que não encontra o verdadeiro prazer pela vida que lhe foi outorgada. Desculpa, filhão, você é um frustrado, uma frustrada. É um infeliz com a vida que leva e um grande invejoso. Opa, eu não sou invejoso. Eu invejoso? Sim, querida, porque certamente o danado do fuxico vem carregado pelo desejo por ter a vida que a sua vítima leva. Olha que reflexão. É mais fácil trabalhar com a língua afiada do que arregaçar as mangas e ir à luta para ter aquilo que se deseja. Essa que é a realidade. Vou um pouquinho mais longe. Fofocar não deixa de ser um hábito que vem da TV, da imprensa, onde sempre se fala de alguém. É o belo exemplo que a TV nos dá. Parece que é moda ser futriqueiro, onde é preciso utilizar dessa prática para ser o centro das atenções. Quando existe essa necessidade de ser o tal, de ser o cara, de ser a gostosão, a poderosa, aquele que sabe tudo da vida dos outros, bem, tenho uma notícia não muito agradável para você. O seu ego e o seu orgulho estão inflados. E que tal aprendermos a lidar e a enfrentar com o tal do mexerico de frente? Eu tenho aqui algumas dicas para você. Que tal? A primeira delas tem uma relação com aquilo que chamamos de dieta. Dieta? A dieta é feita para controlar aquilo que entra pela boca, o alimento, a comida, não é mesmo? Que tal você fazer uma dieta daquilo que sai da sua boca? Ter qualidade nas suas palavras que atira e naquilo que fala. Afinal, quando a gente atira uma flecha, onde ela cair, ela vai provocar estrago. E a segunda dica é essa: não receber, não ser o receptor de um comentário maldoso. Parar a coisa a hora que chega. Veja como. Olha como funciona. Menina, você está sabendo da última que fulano aprontou? Não é assim que chega a coisa? Sabe por quê? Porque a gente fica meio preparado já para ouvir uma bomba. Não é assim? Então, procura responder desse jeito. Olha, eu prefiro não saber. Pode ser assim? Você me desculpa, ok? Mas se você realmente insiste em querer falar sobre isso, a pessoa está logo ali, está bem ali na frente. Podemos chamá-lo e conversar os três, para que não existam distorções. O que você acha? Você vai ver como a coisa vai mudar de figura no ato. Para que se preocupar com aquilo que pensam de você ou de outra pessoa? Isso não é seu, não lhe pertence. Você que foi uma vítima dessa maldade,
Lembre-se que você está aqui para evoluir. Por isso, abuse da paciência, seja caridoso e use a virtude do perdão, levando aí o tal fofoqueiro à sua autorreflexão de que não há necessidade de expor os erros do próximo para sua autopromoção. Pede para ele refletir sobre ter a língua afiada. Isso é um problema sério de comportamento. Na espiritualidade, somos aquilo que emitimos. O mal que você pensa ou verbaliza pelas palavras se torna uma verdadeira bola de energia negativa, energia ruim. Pior ainda, se o mexerico estiver contaminado por ódio, por raiva. O fofoqueiro será atingido por uma descarga energética tão negativa que poderá cair na infelicidade por um longo período. Olha, aquilo que você planta, esteja certa, esteja certo, que colherá. E certamente com esse plantio carregado de agrotóxico, bem, o resultado da sua safra não será nada agradável. Reflete sobre aquilo que você fala, ok? Ei, seu, você não sabe da maior. Hã? Fofoca. Pode até parecer que não tem nada demais em fofocar. É isso mesmo? Se alguma vez você ficou sabendo que alguém falou mal de você pelas costas, aí você viu que a fofoca pode machucar. A Bíblia diz em Provérbios 12:18 que as palavras podem ser como os golpes de uma espada. Então, como você pode ter certeza que suas conversas não estão deixando alguém triste? Será que isso quer dizer que você deve parar de conversar? Em Filipenses 2:4, a Bíblia diz que a gente deve se interessar pelos outros. Então, é normal falar de outras pessoas. Mas essa conversa pode acabar mal, prejudicando a reputação da outra pessoa. Mas o que você pode fazer para evitar que isso aconteça? Por exemplo, se numa conversa alguém começa a zoar uma pessoa ou criticar ela, isso é um sinal de que a conversa está indo na direção errada. Fuja desse tipo de conversa. Mude de assunto. Você tem que fazer alguma coisa e rápido. Faça o que é certo. Talvez nem seja você que começou a fofoca, mas se você ficar espalhando ela, vai se tornar culpado do mesmo jeito. Você pode evitar muita dor de cabeça se seguir o conselho de 1 Tessalonicenses 4:11. Cuide dos seus próprios assuntos. Antes de falar de alguém, pergunte-se: será que o que eu estou falando é realmente verdade? Se os outros começarem a espalhar o que eu disse, como vai ficar a reputação da pessoa? E eu, será que vou ficar com fama de fofoqueiro? Lembre-se, sempre que sua conversa começar a virar fofoca, mude logo de assunto. Se você fizer isso, as pessoas ao seu redor vão ficar felizes. E você também. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais esse momento de reflexão espiritualista, e o tema que nós vamos abordar essa semana é o falso testemunho ou falar mal da vida alheia, julgar. Há pessoas cujo maior prazer é falar da vida alheia, no sentido da maldade. Se vê alguém numa situação constrangedora, estranha, logo pensa mal, logo tenta mal falar dessa circunstância sem se importar com a verdade. Contam o que imaginaram sem pensar nas consequências do que falam. Essas pessoas gostam de observar tudo o que os outros fazem, sempre julgando, dando nota, avaliando, imaginando, inventando ou revelando aos outros o que sabe fazer com maior prazer, isso é, falar mal
dos outros. Para essas pessoas é uma alegria quando um fato desagradável ocorre com um colega de trabalho, quando um segredo é descoberto, quando os filhos de um amigo ou do vizinho aprontam, quando descobre que alguém tem outra opção sexual, que usam drogas ou é adúltero, por exemplo. A intimidade das pessoas é o maior interesse dos fofoqueiros. Nas cidades, há pessoas que vivem nas portas das casas observando a rua, em pontos estratégicos por onde passam as pessoas e tem maior fluxo das mesmas, ficando com os olhares atentos nas portas e nos comércios ou de pé nos portões, esperando a oportunidade de criticar, observar e falar mal de alguém. Há aqueles que adoram puxar papo com seus semelhantes e gostam de comentar e criticar a vida das pessoas em evidência, de ler colunas sociais, por exemplo, sentindo prazer em cada descoberta que pode gerar o mal. Essas pessoas estão plantando o mal e terão que colher o mesmo. Quem tem esses hábitos atrai para si espíritos inferiores que os ajudam em certos momentos a propagar o mal, mas nada podem fazer contra aqueles que vêm se vingar futuramente do fofoqueiro, que em defesa daqueles que estão sendo prejudicados por língua. Como assim? Toda pessoa tem espíritos simpatizantes do seu lado com sua conduta e seguem apoiando em tudo. Aqueles que as pessoas que agem errado e muitas vezes gostam de criticar, têm protetores que não são do bem e quando percebem que estão falando mal de quem eles protegem, vão procurar espíritos imperfeitos para se vingar. E é por isso que toda pessoa que tem o hábito de falar da vida dos outros tem a própria vida complicada e cheia de problemas. Aliás, quem fala dos outros e vive muito para isso, geralmente são pessoas infelizes no seu íntimo pessoal e a vida vai piorar ainda mais. Além de atrair os espíritos perturbadores e vingativos do seu lado, a pessoa crítica, faladeira e que desfere julgamentos vai um dia passar pelos mesmos fatos que criticou a fim de avaliá-los melhor. E se ela própria não passar, com certeza alguém que ama ou um semelhante da sua família irá pagar por ela. Com o tempo, por terem escutado demais a vida alheia e falado muito, começarão a ter problemas de voz, calos em cordas vocais, surdez e até labirintites. Na próxima reencarnação, em casos mais graves, por terem acumulado muita energia negativa na zona da garganta e do ouvido, muitos poderão até, em casos drásticos, nascer mudos ou com extrema dificuldade de expressão, bem como surdez congênita ou extrema dificuldade de audição. Tudo isso é para que aprendam o valor do silêncio, falar pouco, evitar julgar, mentir, fofocar e usar a voz para o bem e reconhecer o quanto ela vale a partir do dom da palavra. O preço do silêncio é muitas vezes caro demais para se pagar. Pensemos muito antes de falar para alguém, que possamos evitar muitas lágrimas no futuro. E se formos falar de alguma pessoa, falemos no sentido positivo e não no sentido de crítica. Quando levantamos falso testemunho, quando prometemos algo que não cumprimos, quando testemunhamos erroneamente contra alguém, quando julgamos alguém através da nossa fala e prejudicamos, esse princípio da verdade que impede que cometemos erros irreparáveis muitas vezes, é contemplado no mandamento da lei de Deus e no Evangelho de Jesus. Jesus disse: o que sai da nossa boca é aquilo que transborda no nosso coração. E para testemunharmos um fato, precisamos analisá-lo com cuidado, se apropriando da veracidade do acontecido para não prejudicarmos alguém a partir da nossa fala e da nossa ação. Falsas promessas e falsos testemunhos acabam prejudicando a vida do próximo, mas também a nossa. Juramos por Deus e não cumprimos, e isso é falso testemunho. Por exemplo, no casamento religioso, testemunhamos que amaremos nosso parceiro ou parceira nas doenças, na tristeza e nos conflitos, na velhice até que a morte os separe. Mas normalmente nós sabemos que isso não ocorre. Existem grandes promessas pessoais, políticas, íntimas, até mesmo de amizades que não se cumprem. Nos tribunais, quantos falsos testemunhos acontecem ao longo da história, levando as pessoas a perderem até mesmo as suas vidas. Quantas pessoas foram torturadas, mortas, levadas até mesmo à fogueira
pagando por seus atos indevidos e também pela língua alheia. A inveja, o egoísmo, a vaidade e a ignorância pelo poder sempre permearam os corações endurecidos desses algozes da humanidade. E Jesus veio para pregar o amor, a paz e o respeito para com seu semelhante, para com o nosso próximo. E em várias passagens do Evangelho ele nos exorta a sermos cuidadosos quando abrimos a nossa boca e dirigirmos alguma fala. E quando prega o jejum, deixarmos de nos alimentar ou para morrermos de fome? Não, podemos até deixar de comer alguns alimentos devido a algumas prescrições médicas ou quando tivermos a certeza que trará algum dano para a saúde. Mas sem exageros, quando o Mestre nos recomenda o jejum para purificarmos, não está falando do lado material. Nós, materialistas que somos ainda, entendemos que é simplesmente deixar de comer ou beber algo, como se isso agradasse ao Senhor. Na verdade, Jesus se referia ao jejum da língua e, sendo assim, aquilo que podemos dizer. É o jejum das palavras mal proferidas que possam ofender, acarretando a discórdia ou prejuízo ao nosso próximo. Nós, seres humanos, somos excelentes juízes, mas não passamos pelo crivo da razão tudo o que vemos e ouvimos. Criticamos, principalmente julgamos, observamos um cisco no olho alheio, mas não vemos uma trave no nosso olho. E esquecemos das palavras do Mestre que dizia que com a mesma medida que medirmos nosso próximo, seremos medidos, mas também julgados. E nossa consciência será o juiz quando formos de frente à espiritualidade de luz a respeito dos nossos atos. Não seremos julgados por nós mesmos? Geralmente, quando julgamos, passamos esse pensamento adiante, não fazendo em segredo. E se estivermos errados em nosso ponto de vista e cometermos falso testemunho, nem sempre provando o que pensamos, pautados na lei do amor e da caridade, devemos sempre usar de empatia, ou seja, colocarmos nos lugares do nosso próximo. Se fosse eu, o que faria? Não tomaria semelhante atitude? No capítulo 10 do Evangelho do Espiritismo, quando fala da indulgência, a mensagem diz que é o sentimento doce, é fraternal, que todo homem deveria praticar com o seu demais. Faz também vários questionamentos. Ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo. Será repreensível observar as imperfeições dos outros quando disso não pode resultar nenhum proveito para eles ou quando não seja divulgados? Há casos em que sejam úteis revelar o mal de outras pessoas? Certamente devemos procurar o equilíbrio e o que podemos fazer de melhor em cada uma dessas questões. Precisamos trabalhar pelo progresso de todos e fazer o uso da razão, sem censurá-lo com severidade. Deveremos reconhecer a imperfeição do outro, assim como a nossa, e não fazer uso de informações e tirar vantagem da mesma. E quando o assunto é sério e que possa prejudicar outra pessoa, não podemos calar para que o mal não se propague. E no momento xamânico de hoje, eu respondo a mais uma pergunta, e essa vem da Camila. Ela diz assim: eu sigo sempre a conexão, já participei do trabalho presencial, e aqui vem a pergunta: o xamanismo acredita na reencarnação? Não, acho que aqui é. O xamanismo acredita na reencarnação? Essa é a pergunta. Gostaria de sugerir esse tema para uma próxima conexão. Então vamos lá. Camila, eu vou te contar um segredinho. E se eu lhe disser que nós já viemos a esse mundo umas 500 vezes? Complicou, né? Hoje, nós temos uma certa longevidade e chegamos a desencarnar aos 90 anos. Lá atrás, bem lá atrás, não era bem assim. As pessoas partiam cedo, muito jovem ainda, aos 35, 40 anos. Quarentão, nessa idade, já era considerado um idoso. Hoje não, totalmente diferente. Nós acreditamos sim em nossas idas e vindas ao planeta Escola Terra. Porém, eu quero dizer uma coisa. Nós aqui respeitamos a opinião e conceito
dos outros rótulos religiosos sobre esse assunto. Jamais obrigamos a quem quer que seja a seguir a verdade que a gente acredita. Gratidão pela sua sugestão de tema. Em breve, ok? E depois dessa preparação e reflexão que tivemos inicialmente, chegou a hora de trabalharmos todos juntos. Afinal, somos todos um. Só que para isso, precisamos fazer um propósito. O que o trouxe aqui essa noite é uma dor física, um problema de saúde, você está aflito, algo te perturba, você não encontra a paz, está em desarmonia com a família. O instante é justamente esse. Faz o seu propósito pessoal e coloca a sua motivação para estar conosco nessa conexão. Procura fazer isso durante o momento que fazemos as preces e que você recebe o seu passe à distância. E para se unir a nós nesse momento especial, eu convido a nossa equipe mediúnica para entrarmos em sintonia. É melhor que você esteja sentado confortavelmente e, olha, relaxa. Faremos agora uma prece de abertura. Aproveita essa oração e libera tudo aquilo que te impede de ser feliz. E usa aquele tempero regado a muita fé. Nós vamos trabalhar muito com a mente. E para isso, feche os seus olhinhos. Vamos entrar em conexão. Ao nosso Pai e Mãe Celestial, em nome do Mestre Jesus e de nossa Divina Mãe Santíssima, nossa Mãe Maria, aos nossos irmãos de luz, aos nossos mentores espirituais, a todas as egrégoras presentes e conosco. Pedimos ao nosso Pai que ilumine as nossas mãos com aquela centelha de luz, para que com ela possamos fazer a caridade e a fraternidade. Ao dar a cura ao enfermo, ao dar a paz ao aflito e ao tirarmos a dor daquele que sofre, mesmo sendo à distância. Pedimos mais uma vez que nos faça instrumento da vossa vontade. Que nessa noite tenhamos um trabalho repleto de paz, de harmonia e de muito amor. Pedimos aos nossos protetores e guardiões que nos proteja e também as nossas famílias e que nos dê segurança a tudo aquilo que iremos fazer. Que mais essa conexão seja motivo para o nosso desenvolvimento, crescimento e aprendizado espiritual. Agora vamos aplicar os mantos de proteção e luz. Para isso, vamos tomar 3 respirações bem profundas, que externam e põem para fora todo o nosso cansaço, nossas preocupações e tudo aquilo que nos aflige. Bem lentamente, 3 respirações. Que Mestre Saint Germain nos cubra com um manto de luz violeta, de nossa cabeça até os nossos pés, e que seja transmutada toda energia densa, toda energia de baixo poder vibracional para energias de alto poder vibracional. Esse é o manto da transmutação.
Talvez você sinta arrepios, bocejos. São reações normais e está bem dentro do esperado. Que nossa Divina Mãe Santíssima, nossa Mãe Maria, nos cubra de nossa cabeça até os nossos pés com o manto de luz azul. Esse manto de luz azul vai por cima do manto violeta. E esse é o manto da proteção. Que nosso Mestre Jesus, que é o diretor da nossa obra, nos cubra com um manto de luz branca, de nossa cabeça até os nossos pés. Olha, é aquela luz prateada que nos envolve e está por cima dos outros mantos, do azul e do violeta. Essa luz prateada tem o poder de penetrar pelo corpo e andar por dentro do nosso organismo. Então vamos lá. Ela passa pela nossa garganta, desce para o coração. Eu peço a vocês, enriqueça bem essas visualizações. E essa luz prateada vai ali para o pulmão, desce para o seu estômago, para o intestino, vai ali para o fígado, para o baço, para o pâncreas, vai ali para o rim, bexiga e passa pelos seus órgãos sexuais. Se você sente algum desconforto, se você sente alguma dor física, seja nos seus órgãos internos ou nas suas articulações, aplique essa luz prateada com as suas mãos no ponto que sente esse desconforto. Muito bem. Após as nossas preces iniciais e após nos auto-aplicarmos os mantos de luz e proteção, enviaremos para todos vocês um passe energético à distância. Assim eu peço, vamos continuar a manter os nossos olhinhos fechados e respira profundamente. Lembre-se, nós estamos juntos com vocês nessa conexão única e fazendo exatamente aquilo que vocês estão fazendo. Então, vamos mentalizar a nossa cúpula de atendimento violeta, aquele salão violeta, onde vocês são sempre atendidos. Aquele cheiro marcante da nossa oca, das nossas músicas, da nossa equipe de branco, todos lá junto com vocês. Mentaliza as 9 macas e você deitado numa delas, sendo atendido por uma das células, uma das equipes mediúnicas da casa. A maraca, aquele som da batida do tambor. Agora eu peço a vocês que com a sua mão direita e de uma forma bem sutil, procure tocar o seu centro da cabeça. Em seguida, o seu centro da testa. Agora, na sequência, a sua garganta. Lembre-se, nós estamos fazendo tudo junto com vocês, fazendo passo a passo. Agora toque com a mão no centro do peito. Respire profundamente e toque a
boca do seu estômago, nessa região. Agora mais um pouquinho para baixo, aqui na região do umbigo. E finalmente, próximo à região genital. Procure imaginar você recebendo essa energia aplicada pela nossa equipe mediúnica. Respira profundamente. Se você nota que existe algum ponto com desconforto, aplica novamente as suas mãos nesse local que está com esse desconforto, essa dor. Agora, peço que você pegue o copo com água e coloque a outra mão acima dele. Vamos pedir à espiritualidade de luz que coloque nessa água o remédio necessário que precisamos. Agora, nós podemos beber a água que foi energizada e fluidificada. Que nosso bondoso Pai e Mãe Celestial, em nome do Mestre Jesus e de nossa Divina Mãe Santíssima, nossa Mãe Maria, que abençoe todos vocês. Que os seus propósitos tenham sido atingidos e conquistados, graças a Deus. Irmãs e irmãos, chegamos ao final de mais uma conexão com a tribo. Eu quero agradecer a nossa equipe mediúnica que esteve presente e a todos vocês que estiveram conectados conosco nessa noite. Como venho dizendo há meses, tudo passa e vai passar. Você lembra? E olha aí, a nossa vida aos poucos retornando ao seu curso normal. Assim como os nossos trabalhos presenciais, que para nossa felicidade já iniciaram. Sabe, a nossa casa voltou a ficar cheia de vida com a presença de todos vocês. E para deixar você mais leve e com o astral bem elevado, uma de nossas preces xamânicas feitas pela música. Seja aqui na tribo, ou seja aí na tela, não esquece. Usa com generosidade aquela palavrinha, gratidão. Luz e paz, tenha uma semana abençoada. Até a próxima quarta, que assim seja.